Olá, crianças! Bom dia para todos. Olha só, nossa primeira aula do livro de matemática da linha ápice do quinto ano trata de sistema de numeração decimal. E eu quero dizer para vocês que, desde a antiguidade, desde as primeiras civilizações, o homem sempre sentiu a necessidade de contar, né? É uma necessidade humana. Para isso, eles desenvolveram, no decorrer do tempo, vários sistemas de numeração. O egípcio, o romano, e o indo-arábico, que deu origem ao nosso sistema de numeração decimal, tá bom? Então, o sistema de numeração decimal é o principal sistema de numeração utilizado no Brasil e aquele que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Porque nós precisamos utilizar os números no nosso dia a dia, quando nós vamos olhar a data do mês, a hora que marca o relógio para a gente ir para a escola, por exemplo, então ir para o parque ou ir para a praça, né? Em que horário? Ou seja, de tudo isso nós precisamos de números, né? Para poder ordenar, para poder contar, para poder medir. Por exemplo, nós só sabemos o nosso peso e a nossa altura porque existem os números. E todos esses números que eu estou falando para vocês fazem parte do sistema de numeração decimal. E por que o nome do sistema é Sistema de Numeração Decimal? Porque ele tem base 10, ou seja, nós contamos sempre de 10 em 10, igual aos dedos das nossas mãos, tá? Eles formam um sistema de numeração decimal, ou seja, nas nossas mãos nós temos 10 unidades de dedos, porque nós temos 10 dedinhos, não é isso? Se nós temos 10 unidades de dedos, é porque nós temos uma dezena de dedos, tá bom? Olha só, sistema de numeração decimal. O sistema de numeração que usamos é um sistema decimal, pois contamos em grupos de 10, como eu já falei para você, tá? A cada 10 unidades nós temos uma dezena. A cada 10 dezenas nós temos uma centena. E a cada 10 centenas nós temos uma unidade de milhar, ou seja, 1000. Tá? A palavra decimal tem origem na palavra latina decem, que significa 10. Ele foi inventado pelos hindus, aperfeiçoado e levado para a Europa pelos árabes. Daí o nome indo-arábico, porque foi criado pelos hindus, mas foi aperfeiçoado, ou seja, foi melhorado pelos árabes. Tá bom? Quais são as características do sistema de numeração decimal? Né? Utiliza apenas os algarismos indo-arábicos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Para representar qualquer quantidade. Crianças, apenas com esses algarismos nós podemos construir, podemos elaborar, podemos escrever o menor número do nosso sistema de numeração decimal. Mas nós também podemos escrever o maior número possível que vier à nossa mente. Tá? Até porque o sistema de numeração decimal ele é infinito, ou seja, ele não tem fim. Mas com estes 9, com estes 10 algarismos, na verdade, incluindo o zero, nós podemos formar qualquer número, tá bom? Então, cada 10 unidades de uma ordem forma uma unidade da ordem seguinte, ou seja, os números são dispostos em ordens. Então, a cada 10 unidades, eu tenho sempre uma nova ordem. Por exemplo, 10 unidades formam uma dezena, e a dezena já é uma segunda ordem do sistema de numeração decimal que eu vou mostrar daqui a pouco no quadro, tá bom? Então, 10 unidades, criança, é uma dezena. Então, que é igual a 10, tá? Então, uma dezena tem 10 unidades. Agora, 10 dezenas, 10 conjuntos de 10 tem uma centena, que é igual a quanto? 100. E 10 centenas, ou seja, 10 vezes 100, nós temos uma unidade de milhar, ou seja, 1000. Outra característica é que ele segue o princípio do valor posicional do algarismo. Isto é, cada algarismo tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa na representação do número. Ou seja, dependendo da posição que um número ocupa, tá? Que um algarismo ocupa em um número, ele pode valer, por exemplo, o número 5. Dependendo da posição dele, ele pode valer 5 apenas. Se ele tiver nas unidades, ele só vai valer 5. Mas se ele estiver nas dezenas, ele vai valer 50. E se esse 5 estiver na centena, ele vai valer 500. Ou seja, dependendo da ordem em que ele estiver, ele vai mudar de valor. Olha só o número 324, crianças. 324. Ele tem da direita para a esquerda 4 unidades
né? 4 unidades. Aí depois ele tem 20 unidades, que é a mesma coisa que duas dezenas, dois conjuntos de 10. 10 mais 10, 20. Então, 20 unidades são duas dezenas. Depois ele tem 300 unidades. 300 unidades, crianças, são 3 grupinhos de 100, ou seja, 3 centenas. 100 mais 100 mais 100. 3 centenas, 300 unidades. Agora veja um número bem maior. Olha só. 122.154. Esse número tem duas ordens, criança. Tem duas classes, na verdade. A cada classe a gente coloca um pontinho, tá bom? Então, veja só. Aí nós temos 6 ordens e nós temos duas classes nesse número, tá? Primeira classe, tem o 4, o 5 e o 1. Segunda classe, tem o 2, o 2 e o 1. Tá? Olha o número 4, ele tem 4 unidades. O 5... ele não vale apenas 5, ele vale 5 dezenas, ele vale 50, porque ele está na dezenas, tá? O número 1 vale 100 unidades, vale uma centena. Esse número 2, aí, o primeiro número 2, não vale só 2 não, ele vale 2.000 unidades, ou seja, ele vale 2 unidades de milhar. Esse outro número 2 não vale 2 apenas, ele vale 20.000 unidades, ou seja, 2 dezenas de milhar. Ou seja, 10.000 mais 10.000, 20.000. E esse número 1, que você pode imaginar que ele só vale a 1, na verdade, ele vale 100.000 unidades. Ou seja, ele vale uma centena de milhar. Por isso que a leitura do número é 122.154. Olha só as classes e as ordens. Tá? No quinto ano, nós estudamos somente duas classes. A classe das unidades simples, que tem a primeira, a segunda e a terceira ordem. A primeira ordem é unidades. A segunda ordem são as dezenas. A terceira ordem são as centenas. Aí depois nós vamos para as classes dos milhares. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezenas de milhar. E sexta ordem, centenas de milhar. Lembrando que quando nós vamos escrever um número dentro do quadro de ordem, ele deve sempre começar pela classe das unidades simples. A gente sempre dispõe os números da direita para a esquerda, ou seja, começando na unidade. A classe de milhões e dos bilhões é estudada a partir do sexto ano, tá bom? Olha só como a gente pode representar o sistema de numeração decimal por meio do material dourado, tá? Esse cubinho aí, criança, um cubinho representa uma unidade. Bom, 10 cubinhos juntos, essa barrinha aí, formam uma dezena, ou seja, 10 unidades, uma dezena. Agora, 10 dezenas dessa, tá? 10 dezenas dessas formam essa placa que você está vendo. E essa placa tem 100 unidades. E se ela tem 100 unidades, se ela tem 100 cubinhos, é porque ela tem uma centena, certo? Agora, 10 centenas dessas daí, 10 placas dessa daí, formam 1 milhar, ou seja, formam 1.000 unidades, que é este cubo. O cubo sempre vai representar 1.000 unidades. Olha só como representa o número 186 por meio do material dourado. Uma placa de 100, essa primeira de cima, tá bom? 100. O número 1 aí está representando 100. Agora nós temos 8 barras, 8 dezenas, 8 vezes 10, 80. E nós temos 6 cubinhos. Então nós temos 100 mais 80 mais 100. 6. Então nós temos 186. Olha o outro número. Nós temos uma placa de 100 mais... quantas dezenas? Nós temos 3 dezenas, nós temos 30 ali, ó, no meio, tá? Nós temos 3 barrinhas, cada uma tem 10, então nós temos 30. E, por último, nós temos 7 cubinhos, 7 unidades, então nós temos o número 137, tá certo? Então, essa é a primeira explicação do nosso sistema de numeração decimal, que vocês precisam estar atentos para resolver logo a primeira tarefa, que está na página número 14 do livro de matemática, tá? Que é uma discussão, uma conversa entre duas pessoas, que vocês deverão escrever, inclusive, no caderno, tá bom? Amanhã eu vou tirar as dúvidas que